Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tokusatsu. E hoje, galera, vou dar as minhas análises, minhas opiniões e vou dar minha nota para a melhor série Super Sentai de 2024. Bakuei Sentai Bombondia, sem dúvida alguma, é a 49ª e melhor série dos heróis coloridos do ano. E nesse vídeo vou falar sobre como a série tomou esse rumo até o fim e como foram os personagens principais, e é claro, falando de muitas coisas relacionadas a isso, e também não podemos deixar de mencionar as participações de outros heróis coloridos da era Heisei e principalmente da era Reiwa como personagens fanservice em cada episódio. E olha só, galera, demorei muito para fazer esse vídeo, estive atrasado resolvendo algumas coisas, mas graças a Deus consegui trazer aqui esse vídeo para vocês e eu vou falar sobre Bombondia, que eu amei demais assistir. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo. E deixa aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto falando sobre Bakuei Sentai Bombondia, a melhor série dos coloridos de todos os tempos. Então, vamos nessa! E Bombondia foi a série Super Sentai que chegou a 100 personagens com um visual muito estranhos, que o pessoal todo não gostou, e muitos já até pensavam assim que a série ia dar uma calotada. Mas não, a série surpreendeu a gente de verdade. Personagens coadjuvantes, com carisma 100%, e com histórias ainda mais interessantes, e a personalidade sua fez o seu diferencial ficar ainda mais legal nessa série até o fim. E o melhor de todos, os melhores vilões, e também com direito a generais, líderes, que vinha um atrás do outro por liderança. Ao longo das séries dos heróis coloridos, além de outros super-heróis, sempre existiram alguns vilões que brigavam entre si, tudo isso por poder e domínio e liderança. E nessa série teve tudo ao longo do início ao meio, ao fim, vinha novos generais, e o último vilão foi o que mais se destacou. E também as cenas de abertura era emocionante, e a música também ainda mais sensacional, e os visuais que os personagens apresentavam também. Olha, a parada na moral, porque a melhor parte dessa série foi os personagens usando coletes de piloto de carro, olha, trazendo tudo aquela essência da referência de carro de corrida, tudo isso. É como dizia o ditado do líder da equipe: tome seu volante e tome sua própria vida. Foi uma frase totalmente referência para todos os seus colegas de equipe, e que essa série acabou apresentando pra gente uma coisa que a gente aprendeu com isso: tome seu volante e tome sua própria vida. E essa foi uma frase que eu achei muito importante, na minha opinião, porque isso fez a diferença para essa série. E a gente também teve alguns vilões que alguns levam a sério, que foram muito bem explorados pelos produtores, mas tem outros que nem tanto, e são três figuras que não foi pra lá de ser malvados ou muito sérios, como no caso dos outros generais que apareciam de episódio para episódio, e o último que foi o destaque ao longo do fim da série. É verdade. E a gente também teve a presença de outros heróis coloridos que participavam como um crossover, até mesmo um fanservice em cada episódio dessa série, e que foi muito legal e muito bem feita, e isso me impressionou bastante. Cada momento bom, cômico e emocionante, ou até mesmo triste. E essa série Bombondia entregou isso, o que as outras últimas séries dos heróis coloridos fizeram, e isso foi ainda mais além
dos nossos olhos, o que deixou a série com aquele gosto, olha, bem delicado. A vontade de reassistir outra vez é grande, porque essa série, apesar de muitos não darem tanta fé, achando que poderia ser calota, apesar dos personagens com um visual muito estranho, aquelas rodas de pneu que é a máscara, olha, essa série nos pegou de surpresa, porque ela tem aquela essência do estilo ano 2000. Os mechas e os upgrades, tudo isso foi muito fundamental para a evolução dos personagens ao longo do filme. E tudo isso aí foi de uma forma muito bem planejada, e os produtores dessa série, vou falar, estão de parabéns. E pra mim, essa foi a melhor série de super-heróis coloridos que eu já vi. E agora vou falar sobre os personagens principais, como os heróis e os vilões. O miserável é um gênio! E agora falando dos personagens, a série também trabalhou perfeitamente cada um deles. Alguns se apresentando primeiro como os primeiros integrantes da equipe, e outros só aparecendo em outros episódios mais lá pra frente. Alguns se apresentando assim no começo ao lado dos vilões, mas logo se voltando para o lado dos mocinhos, e outros considerados totalmente misteriosos, sem saber a sua verdadeira natureza, e também sem deixar de mencionar seu próprio estilo de vida. E os integrantes principais da equipe é que tiveram esse caso, como o Bom Orange e o Bom Violet. Um dos dois membros principais é que foi muito bem explorado ao longo dessa série, e também o Bom Blue. E é claro, eu vou falar muito sobre esses personagens, de como eles foram bem aproveitados, se tornando os mais coadjuvantes do início ao fim. E eu começo com o líder deles, o Taya, o Bom Red. Bom Red, uma personalidade confiante e que tem boas frases, e é um cara muito bem aproveitado dessa série. Determinação, confiança e ótimas frases de efeito bem boas, que incentiva os seus colegas de equipe. Olha, esse daí, sem dúvida, entrou para a lista dos melhores líderes vermelhos de todos os super-heróis coloridos. E o Taya, a trajetória dele até o fim é que foi um baita de um sucesso, na moral. E ele, que foi apresentado como o líder principal, também tivemos dois dos primeiros integrantes da equipe a se apresentar. E no meio do Taya, um bem sério e outro bem divertido. Mas personagem divertido é que deixa o seu carisma ainda mais sorridente. E eu tô falando da carinhosa Mira, que é a Bom Pink. A Bom Pink, que é a Mira, olha, é a personagem mais carismática que a série já teve. Tá sempre sorrindo do início ao fim, e é a personagem que fez ainda mais referência e muita diferença a seus colegas de equipe, e a personagem que eu considerei como bem divertida, carinhosa, sorridente e cheia de confiança. Cada momento cômico com ela, de alegria, e misturando assim tristeza ao decorrer dos episódios. Na maior parte do tempo é sem dúvida a melhor Ranger Rosa de todo o universo dos super-heróis coloridos, e tem, além de outras heroínas cor-de-rosas que também são bem sorridentes e muito legais e bem divertidas. E a Mira, que é a Boo Pink, é uma dessas, e é a personagem que conquistou ainda mais o carisma de todo o público. E agora, os personagens sérios, como no caso do Bom Blue, muitos pensavam que ele se voltou para o lado dos vilões, mas tudo isso aí não passou de um plano para ele chegar ao fundo do mistério para descobrir o ponto fraco do exército da organização Hashiria. E ele é o personagem com o estilo assim dos James Bond da franquia 007. E o Ishiro, que é o Bom Blue, é um personagem bem sério, com o estilo do James Bond, do universo 007 que eu falei, mas ele é o personagem que protagonizou o episódio final, derrotando o grande vilão final, que é o Spindle.
E ele foi um personagem muito necessário para o fim dessa série. Muitos achavam que a sua personalidade séria fazia dele muito suspeito de ser um aliado dos vilões, mas não. Ele é do lado dos mocinhos e é um personagem que nos surpreendeu de verdade. E ele, sem falar, na minha opinião, sem falar que ele foi extremamente esperto em se infiltrar na equipe dos vilões para descobrir o ponto fraco do Império Hashiran. Suspeitei desde o princípio. E agora alguns outros personagens sérios e misteriosos. O Gemba, que é o Bom Orange, é um desses. Personagem visto como muito sério, mas cheio de mistério. O interessante é que ele não é um terráqueo, ele na verdade é um extraterrestre vindo do planeta Burek. E ele e seu povo tiveram um grande confronto com o exército dos Hashirian. E é um personagem que tem passado por dificuldades devido ao declínio do seu planeta e do seu povo escravizado pelo Império Hashirian. E ele veio na Terra com o objetivo de destruir o exército Hashirian. E ele também acaba se aliando aos Bombondiers. E no decorrer do meio dos episódios, quando ele revela a sua verdadeira forma, olha, a aparência dele como alienígena é um visual muito espetacular, mas é uma pena que não ficou até o fim da série. Só foi mostrado pouco do meio. Então ele ficou mais na forma humana. E também não entendi a razão dos produtores ter ou não ter deixado ele na forma de alienígena, mas preferiu que ele ficasse somente na forma humana. E isso acabou nos deixando com muita dúvida, porque aquele visual que ele mostrou para sua equipe e seus amigos, aliás, foi impactante. Mas uma pena que esse visual que ele apresentou não foi aproveitado até o fim da série, do meio ao fim. E isso acabou nos deixando com muita pulga atrás da orelha. Mas isso tudo é da ocasião dos próprios produtores. Eu chego até a entender a razão de eles não terem deixado a verdadeira face do Gemba, que é o Blue Orange, até o fim. E isso com certeza foi a decisão dos próprios produtores. Aquele cara já tava lá quando eu cheguei aqui, viu? E agora falando do Bon Black, que é o Tio, olha, esse personagem tem cada momento cômico com ele, mas tem alguns momentos sérios que faz a diferença da personalidade dupla que ele tem. E também uma coisa muito legal, que ele, apesar de ter sido mais um coadjuvante dessa série, ele também tem os seus próprios fãs, que são as crianças, e que confiam nos próprios Bombondiers, mas não só no Bon Black, mas na equipe toda, vendo eles como verdadeiros super-heróis protetores da Terra. E esse personagem, cada momento de alívio cômico com ele foi maravilhoso, e é o personagem que foi 100% assim como os outros. E agora o último, que é o Sakito, o Bon Violet. Olha, esse membro extra tem personalidade de trabalhar por si mesmo e às vezes age de uma forma egoísta. Mas no começo ele foi apresentado ao lado dos vilões, mas depois se voltou para o lado dos mocinhos. Mas é um membro extra muito incrível, e a sua personalidade, a maneira que ele age, faz dele um dos melhores membros extras que já vimos em toda a série de super-heróis coloridos da era Super Sentai. E agora falando dos outros personagens, que são os robôs, que é o Bondório Bandeiras e o Bon Diesel. Olha, esses dois personagens pareciam uma sincronia de rivalidade amistosa, mas os melhores momentos que destacaram mais um desses dois foi, é claro, o próprio Bondório. O Bondório Bandeiras é o que mais se destacou nessa adaptação. Cada momento emocionante dele junto com o seu líder, que é o Taya, o Bon Red, que foi criado por ele. Olha, a cada momento da série vemos como o Bondório é divertido e também é muito valente, e que acaba se sacrificando pelo seu criador e pelos seus amigos, os Bombondiers, ao longo do fim da série. Olha, foi um dos momentos mais tristes que essa série mostrou e entregou bem demais, e que foi maravilhoso e emocionante até o fim. E isso deixou uma marca muito
poderosa para o encerramento dessa série. E o Vin Diesel, que é o companheiro do Bom Violet, olha, momentos radicais dele junto com o Bondorion é ainda mais um dos melhores, mas mesmo assim ele é um personagem extremamente legal e cada momento de luta dele ao lado do seu companheiro, que é o Bom Violet, o Saqueto, é extraordinário. E além dos seus aliados, temos a Shirabi, que é a empresária dos Bombondios. Muitos pensavam que ela poderia ser o próximo membro extra da equipe, mas não foi o caso. Mas ela foi uma personagem muito importante do início ao fim da série. Ela que dava os esquemas de qual o plano de eles derrotarem os vilões comandados pelo Império Hasherian, o ponto fraco deles, novas tecnologias, novos upgrades para a equipe. E é a personagem que participou bastante e teve espaço suficiente para ser apresentado na série. E agora, falando dos vilões, que foi apresentado primeiro na série, olha, esses três, apesar de não serem muito sérios, e eu tô falando do Decrotate, a Itasha e o Yaya, que eles não foram um trio de vilões perfeitos nessa série. E eu achei cada momento muito bobo com esses três vilões, que eu sei que eles tinham um papel importante nessa série, porque eles davam vida aos monstros que eram derrotados pelos Bombondier, e o Yaya, que é aquele carrinho robô bem feinho, é que fazia com que eles crescessem quando ele atravessava a linha temporal dos carros. E apesar do papel fundamental para eles do início ao fim, eles não foram apresentados para ser os vilões, o trio de vilões bem sério do início ao fim dessa série, mas o que mais teve foi pouco de momento sério, mas o que teve mais ainda com eles era alívios cômicos, o que não foi totalmente muito comum para esses três personagens, e foi uma coisa que não gostei muito, e devo confessar que esses três não foram bem explorados da maneira que poderia ter sido feita como os outros vilões do Império Hasherian. Portanto, esse trio de vilões, o que mais vimos nele foi mais comédia do que momento de ação, como todos os vilões, aqueles generais que apareceram um atrás do outro por disputa por liderança do Império Hasherian. Então esse trio de vilões, o que mais fizeram no papel dessa série foram papéis de vilões comediantes, mas esses três não me impressionaram muito bem. O que mais me impressionou foram os generais, que aparecia um atrás do outro, a cada episódio um líder diferente, mas o último deles, que é o Spindle, olha, esse daí foi o último general, melhor vilão de todos os tempos. E também a referência que ele fazia, o estilo de dançarino pop, lembra muito o nosso saudoso rei do pop, que é o Michael Jackson. E o Spindle fazia cada pose e gesto do Michael Jackson. Olha, esse vilão foi pra mim um dos melhores de todos os tempos. E também a parte que ele pediu a mão da Bonpei, que é a Mira, em casamento para ser a rainha do Império Hasherian, para dominar a Terra, olha, isso tudo aí era o plano de ele dominar a humanidade e personalizar todo o universo. E ele foi fundamental da reta final da série, porque ele conseguiu personalizar a mente humana, forçando a humanidade a ficar contra os Bombondiers e fazendo eles confessarem a todos os seres humanos e a todas as pessoas da cidade e que os Bombondiers eram os verdadeiros inimigos deles e que eles queriam arruinar o futuro do Império Hasherian, que queria dominar a Terra. Apesar dos humanos, que são os adultos que são mais persuasivos pelo Império Hasherian, isso não afetou as crianças que já viam os Bombondiers como os verdadeiros heróis que só querem proteger o planeta Terra do Império Hasherian. E as crianças é que tiveram o destaque emocional à reta final dessa série, vendo os Bombondiers como os verdadeiros super-heróis da paz e da justiça do universo e do planeta Terra, trazendo aquela referência de estilo super-heróis em histórias em quadrinhos ou até mesmo desenhos animados. Tudo isso
para incentivar essa equipe de velocistas explosivas que são os Bombodiers, e que foi a diferença que fez sentido até o fim da série. Ah, agora eu entendi! Falando também dos personagens crossovers em cada episódio, olha, isso deixou a série ainda mais show de bola, e os principais membros das equipes Super Sentais da área Heisei, cada um deles trazendo habilidades novas e novos upgrades para os membros da equipe velocista explosiva Bombodier, foi fundamental, e também trazendo uma diferença emocional para personagens, como no caso do Bom Orange. E eu vou falar desse depois que eu falar do primeiro membro da era Heisei que apareceu como personagem crossover. Eu tô falando do Go On Red, da equipe Go Onja. Temos aí o vermelho da equipe Go Onja, que aparece em um dos episódios da série, atrás do seu amigo Speedor, que é aquele carrinho vermelho que é o seu mecha. E olha, isso trouxe novas habilidades para o líder da equipe, que é o Taya. E o Go Red, ele, com os poderes do Speedor, evoluiu ainda mais os poderes robóticos do Bundorion, e isso deixou a série com muita surpresa pela frente. Mas o melhor de todos foi a presença do Tokyo Ongo, que é aquele Tokyo de laranja, assim como o Bom Orange, que, contando a trajetória dele, como a vida dele foi totalmente complicada quando ele era dos vilões e depois se voltou para os mocinhos, e o próprio Gemba que contou a sua história de que ele é um alienígena, que ele passou por um momento totalmente difícil em seu planeta por causa do Império Hasherian, que acabou escravizando seu povo. Ele teve que vir para a Terra para combatê-los. Olha, tudo isso envolvendo dois personagens traz essa referência bem parecida com um dos dois, como no caso do Tokyo de laranja e o Boom Orange. E isso é que deixou a série ainda mais interessante. E para deixar ainda mais na conta, a série também contou com a participação especial do Gokai Blue, da equipe pirata Gokaiger, e trazendo novas habilidades não só para os Bombodiers, mas também para ele, assumindo a forma do Bom Blue, que acabou, vocês sabem, se aliando ao Império Hasherian, querendo os poderes e tomando principalmente a forma dele, exatamente como os membros da equipe pirata Gokaiger fazia. Às vezes mudava de forma para os Z-Rangers, os Flashman, além de outros heróis coloridos da era Showa Heisei e principalmente a era atual Reiwa. E os episódios crossovers trazendo cada membro de cada equipe da era Heisei é que deixou a série com aquela essência de uau, aposto que a reta final vai ser emocionante. Não, foi emocionante sim, e isso é que deu ainda mais um gosto de querer não parar de assistir Bombodier até o fim, na moral, porque os episódios crossover, contando com a participação de cada membro da área Heisei, olha, foi fundamentalmente da hora. Eu sou inevitável. E na minha opinião, a série Bombodier é a 49ª melhor série Super Sentai, que se destacou não só pelos seus personagens, mas a maneira de como o rumo da série acabou tomando, trazendo frases fundamentais que faz referência, e também a maneira como tudo foi se construindo e tudo foi revelando. Tudo isso é que deixou a série com aquele gosto de entregar, e entregou para o público aquilo que os fãs de super-heróis coloridos gostam de ver. E Bombodier foi uma dessas. E os personagens carismáticos foram excelentes, os vilões foram melhores ainda. Alguns personagens bem aproveitados e outros nem tanto aproveitados, e isso tudo acabou não deixando a série de não ser tão boa, mas ela é boa sim. E eu digo pra vocês que vale muito a pena assistir. É
a melhor série Super Sentai que eu já assisti. E agora a nota que eu dou para essa série é nota 10. Nota 10. Sem comparação, Bomboldia foi sensacionalmente um sucesso. E agora eu passo essa pergunta para vocês. Vocês já assistiram Bomboldia até o fim ou estão assistindo ainda? E qual desses personagens é o seu favorito e qual é a sua nota para essa série? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do meu vídeo. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e quero lembrar vocês de não se esquecerem de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais, que lá você poderá ficar ligado nas novidades que estão chegando, e venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.ib.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícias desse ano de 2025, viu? Lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal. Venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, beleza? Então, vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!